Beleza, pessoal, boa noite. Nosso primeiro vídeo aqui, assim, no modelo de live, né? E vou ter o privilégio aqui de entrevistar pela primeira vez aqui no nosso canal Pesquisadores da Bíblia. Apesar que está sendo gravado no meu canal, mas esse vídeo ele vai ser também colocado lá no canal dos pesquisadores. E professor Cleito, já conheço há muito tempo, professor que tive o prazer de conhecer ele na faculdade evangélica, e a gente também deu aula lá no ITEB, e professor muito dedicado, humilde, e tem desejo mesmo, tem vontade de ensinar, é ávido pelo conhecimento, pelo ensino. E ele vai ser um dos nossos professores aí do nosso corpo docente do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia. E eu quero agora começar a fazer algumas perguntas para ele sobre a disciplina que ele vai estar dando aula, que é a Introdução à Bíblia. Vou até colocar aqui. Introdução à Bíblia. Professor Cleito, se apresenta aí para o pessoal aí, os alunos, aqueles que vão estar interessados em fazer o nosso curso. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Benivaldo. Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês e participando desse grande projeto. Tenho certeza absoluta que vai ser, e já é, né, uma bênção. Bem, como você já falou, nós já nos conhecemos há bastante tempo. Conhecemos fazendo a pós lá na Faculdade Evangélica, fizemos após em hermenêutica bíblica, né? Tenho formação teológica, e essa pós em hermenêutica bíblica pela Faculdade Evangélica de Brasília, né? E para a gente é sempre um prazer, né? A gente poder aprender mais sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre a Palavra, né? Estudarmos juntos e aprendermos juntos, né? A gente sempre tem algo mais para aprender. E para mim, como já disse, é um prazer poder fazer parte desse projeto, e com certeza vai agregar muito para muitas pessoas, né? Com certeza, vai agregar muito. Isso. Professor Cleito, sem muita delonga, vamos começar aqui falando da matéria que você vai lecionar, a disciplina, uma das disciplinas, porque você vai lecionar mais disciplinas. Mas a que você vai começar aí vai ser a Introdução à Bíblia. E a primeira pergunta que eu te faço sobre esse assunto, sobre essa disciplina, é com relação à origem da Bíblia. Eu vou colocar aqui, a origem da Bíblia. Você já pode começar aí a discorrer a origem. A Bíblia chegou até nós como? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, né? Os nomes da Bíblia, o que é a Bíblia, mas antes de tudo é a origem dela, de onde que ela veio. O Gordon DeFee, lá no livro Entende o que Lês, ele vai nos dar uma informação acerca disso, né? Que a Bíblia é tanto um livro espiritual, como também ele é um livro humano. Essa é a origem da Bíblia. É espiritual e, ao mesmo tempo, é um livro humano, né? Humano porque foram homens que escreveram, mas esses homens escreveram inspirados por Deus. E eles dizem que a Bíblia é um livro necessário, que precisa ser estudado e deve ser estudado justamente por ser um livro humano, nem tanto por ser um livro divino, mas por ser um livro também humano, devido à complexibilidade da língua que nós temos, né? E várias línguas, as diferenças de linguísticas que nós temos, isso causa uma dificuldade para o entendimento das Escrituras. Então, a Bíblia tem origem em Deus, claro, que é porque é um livro divino, que é a palavra de Deus escrita, dada aos homens, e esses homens escreveram. Não é um livro absoluto, é simplesmente mais um.
mas é um livro especial. Nós acreditamos que é um livro especial no qual tem a vontade de Deus escrita, que ao mesmo tempo é um livro humano por ter sido escrito por homens falíveis, falhos, né, claro, mas que no caso ela não tem falha porque é a palavra de Deus. Quando alguém me pergunta assim, de onde veio a Bíblia? De onde veio as Escrituras? Qual é a origem dela? A nossa resposta é justamente essa: é uma origem divina, tá? Que veio, claro, de Deus, dada ao homem, não somente a um, nós vamos falar sobre isso. E esses homens colocaram no papel a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus quer do ser humano, tá? E segundo o Gordon de Free, ele diz, e o Sturges, ele diz que a necessidade de estudar a Bíblia é porque a nossa língua é muito complexa e precisamos estudar para poder entender a nossa própria linguagem, né? E aí nós vamos, aos poucos, discorrendo, estudando e descobrindo, desbravando esse livro. Tem um livro muito interessante também, do Osborne, que é o Espiral Hermenêutica. Ele diz, falando de hermenêutica, né, ele diz que a Bíblia é um livro tão bom da gente ler, de estudar, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não cavar demais e dar em lama, justamente pela complexidade que ela tem, não por ser divino, mas por ser humano também, tá? Certa vez algumas pessoas nos disseram que a Bíblia foi escrita por homens. De verdade, foi escrita por homens, mas o Esdras Costa Bento nos informa dizendo que foram escritas por homens soprados por Deus, tá? Que foram inspirados por Deus para escrever esse livro. Infalível, inerrante, né? Por mais que se tente encontrar erros na Bíblia, e alguns até afirmam que existem, mas quando eles leem com mais profundidade, percebe que é um livro inerrante, infalível, que já tem mais de 2.000 anos e não precisou de correções e edições, né? É claro que ela vai sendo traduzida para outras línguas, mas até agora sem falhas. Ok. O professor Cleiton, nós temos aí nosso professor Edfran, que também daqui uns dias vai estar aqui sendo entrevistado também. Vai ser também parte do nosso corpo docente aí, né? Parabéns aos professores Online. Benivaldo, Nunes e Cleiton. Uma excelente exposição. Estou divulgando. Forte abraço. Obrigado aí, professor Edfran. Está assistindo aí nossa entrevista aqui com o professor Cleiton Silva. E nós estamos aguardando você também aqui, viu? E você também faz parte do nosso corpo de professores. E logo, logo estará também sendo entrevistado aqui numa live aqui no canal Pesquisadores da Bíblia. Professor Cleiton, o que eu penso assim, o que eu achei interessante na sua exposição sobre a origem da Bíblia é que você está bem embasado. Você está citando muitas fontes, aí citou 3 fontes só sobre a origem da Bíblia. Então, a origem da Bíblia, conforme você deixou bem claro, ela tem uma origem divina e ela tem uma origem humana. Né? Claro que Deus não ia usar um cavalo, um jumento para escrever a Bíblia, né? Isso. Então, Deus usou o homem, porque o homem fala, o homem escreve, e muito bom a sua exposição aí, a sua explicação sobre a origem da Bíblia. Então, isso vai ser um dos assuntos que você vai abordar na sua aula, correto? Sim, correto. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar algumas informações, mas não todas, que é para o pessoal ficar com vontade de descobrir o que tem mais, né? Para a gente poder passar. E a gente faz com prazer, vocês sabem disso, todos nós, graças a Deus, a gente estuda porque a gente ama esse livro, gosta de aprender, quer aprender, né? E tem prazer em ensinar. E como a gente já falou que ela tem origem divina, e também, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela é um livro divino, ela também é um livro humano, nós a estudamos, por incrível que pareça, não porque ela é divina, nós a estudamos porque ela é humana, né? Inclusive, recomendo que mostrei para você agora, né, esse livro aqui também, né, sobre a inspiração e inerrância das Esse Escrituras, livro que aí vai falar... do Emerson Ernst, Maia? isso. E aqui também ele vai falar sobre a origem da Bíblia, tá? Aos nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, vão nos assistir, recomendo esse livro também.
Correto. Depois que a gente terminar a live, depois o professor Cleito, ele vai me mandar esses referenciais teóricos. Eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo. Então, professor Cleito, partindo para a segunda pergunta, que vai fazer parte aí da sua aula, do conteúdo que você vai estar ensinando, a nossa turma aí, o curso online, né, Pesquisadores da Bíblia. Também, quando nós começarmos a nossa aula presencial, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o professor Cleito pessoalmente, que é uma excelente pessoa, pessoa que tem uma mente aberta e ama o ensinamento. O Cleito realmente, ele é uma pessoa que ele é dedicado mesmo ao conhecimento, a aula dele não deixa a desejar. Professor Cleito, a segunda indagação é sobre a importância da Bíblia. O que você tem para falar sobre a importância da Bíblia aí? Sobre a importância da Bíblia, do estudo das Escrituras, ela nos dá um ensinamento moral também, ela norteia, né? A gente sabe até onde... A gente percebe que no Antigo Testamento, eles eram guiados assim, segundo a palavra, pelo ensino, né? Moisés recebia a lei e transmitia ao povo. A necessidade das Escrituras para nós é a mesma que foi para os primeiros, para os santos do Antigo Testamento, para os velhos do Antigo Testamento. A leitura, ela nos norteia, ela nos dá um norte. E, ao mesmo tempo, ela nos freia quando precisamos tomar algumas decisões, atitudes e por aí vai. Observando que, olhando para a própria Bíblia, muitos dos santos do Antigo Testamento e Novo eram guiados pela própria Escritura. É importante para nós, tão importante que você percebe que até no meio secular a Bíblia é usada. Para leis em alguns países, a Bíblia é que é usada também para algumas leis serem trabalhadas em alguns países. Você percebe a importância dela justamente nisso. Alguém estava até comentando que quando você vai para um depoimento diante do juiz, uma coisa simples, mas eles colocam a mão sobre a Bíblia, tal a importância da Bíblia, e juram sobre a Bíblia. Claro, mas ela é muito mais do que isso, né? É através das Escrituras, na leitura da palavra, essa Bíblia, que a gente descobre sobre o Deus da Bíblia, né? A pessoa se aproxima mais de Deus, ela entende mais a vontade de Deus, ela conhece mais o Deus da Bíblia. Então, é importante para um crescimento espiritual, como eu já disse alguns dias atrás, até no vídeo que eu passei, importante para o crescimento espiritual do homem, no qual ele vai conhecer mais a Deus, no meio social no que ele vive, né? Até no meio político, né? A Bíblia é importante. Então, é um livro, como é que se diz, posso dizer, antigo, mas ao mesmo tempo atual e necessário, tá? Para o dia a dia de todos que creem. E até para os que não creem, acabam precisando, mesmo que seja para uma pesquisa, né? Eles vão precisar desse livro. Então é importante para nós por isso e muito mais. Para nós que somos cristãos, porque ela nos aproxima de Deus, e para os que não são cristãos, não creem, para usar até mesmo para leis, para impor algumas coisas, para embasar as suas leis, eles acabam precisando das escrituras também. No Antigo Testamento a gente vê Moisés, Josué, né? Dentro do Novo Testamento também pessoas usando o Novo Testamento, até o próprio Jesus usou o Antigo Testamento. Mateus usava o Novo Testamento, textos do Novo Testamento para embasar algumas afirmações. Então veio aí a importância desse livro para a humanidade até hoje, né? Uhum. Isso e muito mais. Professor Cleito, deixa eu... Seguinte, nós estamos aqui falando sobre a sua matéria, Introdução à Bíblia, e então a Bíblia, ela é importante, apesar que ela tem sido atacada, desacreditada, por muitos céticos, ateus, agnósticos, e a Bíblia, ela tem essa importância na vida das pessoas, na política,
Então, assim, com relação à terceira pergunta que eu vou fazer para você, a Bíblia, ela, como você diz, é um livro antigo, mas não deixa de ter importância na atualidade. Inclusive, Isso. aquele versículo que as pessoas citam de forma... Na verdade, é um dito, né, popular, é uma invenção, um versículo inventado, quando as pessoas falam assim, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Só que, na verdade, o texto não está falando da palavra, está falando da misericórdia do Senhor. Fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, porque a palavra de Deus ela não se renova, ela é a mesma, ela é atual. Né? A palavra de Deus, a mesma palavra que foi falada lá pelo apóstolo Paulo, né, que depois foi colocada na forma escrita, ela é a mesma. Então, a palavra de Deus, ela é importante, como você deixou bem claro, no aspecto individual, no aspecto político, ela é usada para... Na área do direito, você vê, né? Na área do direito. Na área do direito. Mas, com relação à terceira pergunta, é sobre as línguas. A Bíblia foi escrita em que língua? O Antigo Testamento, o Novo Testamento? Tem como você falar aí para nós? Sim, inclusive vai ser um dos assuntos comentados nas nossas aulas. A gente precisa realmente falar sobre isso. Né? Inclusive, aquilo que eu acabei de dizer para você na primeira pergunta, que a Bíblia deve ser estudada justamente porque foi escrita por homens, e a nossa língua é muito complexa. Né? Muito, né? São verbos, advérbios, muitas coisas. Tem questão cultural, né? Tem questão cultural que num lugar alguma coisa tem um nome, noutra tem outro nome totalmente diferente. Tem a questão de costume. No que diz respeito aos judeus, eles tinham muitas figuras de linguagem, hebraísmo. Inclusive a Bíblia tem muitas figuras de linguagem, né? Símile. A Bíblia tem hipérboles e várias outras figuras de linguagem. Tem o hebraísmo, que é uma figura de linguagem dos judeus, e a gente precisa estudar para poder compreender isso, entender questão cultural, de costume, tem uns distanciamentos, né? Por isso também a importância da Bíblia, de estudar as Escrituras, e no que diz respeito à língua, justamente vem trazendo essas questões aí de figuras de linguagem, complica um pouco para quem não entende. Por isso a importância de estudar as línguas, entender a questão cultural, para poder compreender melhor. Então a Bíblia foi escrita Por exemplo, em... pode falar, pode continuar falando. Pode continuar. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? Hebraico, o hebraico, né, que era a língua que eles falavam no Antigo Testamento. Hebraico. O aramaico, alguns trechos do aramaico ali está em Daniel, a gente vai encontrar em Esdras, algumas pequenas partes, né, escritas em aramaico, que o aramaico antigo, uma língua morta, também o hebraico, né, bíblico também, já uma língua morta, que o hebraico que se fala hoje não era o mesmo de antigamente, o grego também, que era o grego mais popular, assim conhecido como grego koiné, né, e tem aquelas questões, vamos estudar a língua, a questão da língua para a gente poder compreender as questões culturais, as afirmações, o que significa tal coisa. É muito importante a gente estudar, não estou dizendo que... E é bom quem quiser estudar o hebraico, aprender o hebraico mais profundamente, ótimo. Mas quem não tem essas condições, mas o básico do hebraico, é importante conhecer do Antigo Testamento para poder compreender as figuras de linguagem, né, que são usadas lá no Antigo Testamento. E é importante conhecer essas línguas. O Antigo Testamento, escrito em hebraico. Por exemplo, no Antigo Testamento nós não vamos encontrar a palavra Cristo. Nós vamos encontrar a palavra Messias. No Novo Testamento a gente vai ouvir Jesus sendo chamado de Jesus Cristo. Pouco que a gente conhece do hebraico para o grego, a gente sabe que a palavra Messias e a palavra Cristo significam a mesma coisa. A diferença é que, no hebraico, ungido, Messias, e no grego, a palavra ungido é o Cristo, ou seja, e até pessoas que pensam que o nome de Jesus é esse. Por isso é importante a gente conhecer um pouco a língua. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso, algumas diferenças em palavras que significam a mesma coisa. Vem aí a necessidade da gente estudar a Bíblia e até as línguas nas quais... Aliás, temos que estudar as línguas nas quais a Bíblia foi escrita. Tá? O Novo Testamento hebraico, grego,
quem souber um pouco do grego para poder compreender um pouco mais o Novo Testamento, e o hebraico para compreender melhor o Antigo Testamento, e a gente fugir aí cada vez mais de erros, né? E quanto mais a gente aprende, melhor, tá? E lembrando, o hebraico bíblico, tá? Naquela época não era acrescentado vogais, que depois elas foram acrescentadas, né? Os maçoretas vão acrescentar as vogais no hebraico, que vai trazer uma pequena diferença de pronúncia do hebraico bíblico. Por isso também a necessidade de conhecer o desenvolvimento da língua, o acréscimo das vogais, né? No hebraico, no grego também, que eles foram acrescentando. Teve palavras que eles tiveram que interpretar que não existia no hebraico, tiveram que trazer uma interpretação mais próxima para o grego. Igual a nossa palavra. No português não existe, só existe a palavra saudade no nosso português, né? Em outros lugares não existe a palavra. A gente tem que compreender isso aí para facilitar o entendimento bíblico. Então, resumo. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento em hebraico e alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento originalmente no grego. Me parece que o Mateus, que foi escrito realmente no hebraico, segundo a gente entende, né, para que depois, e tudo indica que sim, porque eles não falavam, apesar de o mundo ter sido helenizado, mas alguns judeus se recusavam a escrever, ou estar, pelo menos para si, entre si, em grego. Eles procuravam manter. E lembrando que no Novo Testamento a língua que eles falavam era o aramaico. Só frisando aqui também, que é importante, que a língua que eles falavam no hebraico, depois que eles foram levados para o cativeiro babilônico, esta língua ficou restrita apenas ao sacerdote, apenas à área, ao clero, né? E eles esqueceram do hebraico. No Novo Testamento eles não falavam mais o hebraico, tinham esquecido. Prova disso você vai ver quando eles voltam do cativeiro, que Neemias e Esdras vão ler a lei, eles precisam de intérprete, porque eles não entendiam mais o aramaico. Isso vai causar um problema lá na frente do Novo Eles Testamento. não entendiam mais o hebraico, né? Eles não entendiam mais o hebraico, né? Não entendiam mais o hebraico, né? E o que vai O, causar um o problema aramaico porque... é uma língua que veio da Babilônia, correto? Exatamente, eles vão aprender isso lá, né? E vão esquecendo totalmente o aramaico. Não conseguiam mais entender a Bíblia, O porque a hebraico. Bíblia... Vou esquecendo o hebraico. Perdão, exatamente. Tá? Vão esquecendo o hebraico e não conseguiam mais entender a Bíblia e precisavam dos escribas para interpretar. Por isso que a gente vai ver isso lá no livro de Neemias e Esdras, eles interpretando a lei para eles, Olha porque eles só, não entendiam interessante que mais. você está colocando aí. Quando você quiser me interromper, fica à vontade. Uhum. Você falou da importância de estudar as línguas originais da Bíblia para ter uma boa interpretação do texto bíblico. E até para você não ser enganado, né, e não ser manipulado. Por exemplo, você falou da palavra Cristo no grego e a palavra Messias, né? No caso, no hebraico seria Machia, correto? Isso. Machia no hebraico e Cristo no grego. Tem um versículo no Salmos 115, versículo 15, que fala: não toquei nos meus ungidos. Muitos pastores que não querem ser corrigidos, que não querem receber uma crítica, eles usam esse versículo como escudo, dizendo que estão isentos de qualquer crítica, de qualquer censura de um irmão da igreja, de uma ovelha. Esses ungidos aí, que a palavra lá no hebraico é Machia, ele está se referindo a quem, esses ungidos? Profetas, né? Tipo, os mensageiros, o que não quer dizer que sejam todos, claro. Uhum. E não são intocáveis. Isso aí a gente chama de messianismo, né? A gente chama de messianismo, que não se pode, como é que se diz? Contestar, não se pode contestar a palavra do tal, porque ele se considera intocável. E lembrando que quando se diz intocável é injustamente, tá? Enquanto esse está a serviço, está de uma forma realmente imerecido, né? Mas agir de forma errada
Isso não beneficia a pessoa, não blinda. Deve sim ser questionado. O que não quer dizer que está maltratando. É maltratar, é bater, Uhum. não está usando a palavra questionar, tá? Não tem nada a ver. Então, realmente é Ele, usado. e os ungidos aí, no caso, no contexto lá que está falando, seriam os profetas ou seriam os reis, correto? Isso. Porque Davi mesmo. o rei também era chamado de Cristo, né? Ou seja, de Cristo, que na Ungido. Septuaginta, né, ungido, né? Na Septuaginta vai usar o termo Cristo para os reis, né? Não, E no hebraico, até porque no Antigo Testamento, a gente está numa discussão boa hum, aqui, a gente fica empolgado, né? Até porque no Antigo Testamento, quem era ungido? Ungido literalmente, derramava o óleo sobre a cabeça, né? E lembrando que era uma taça, né? Um jarro cheio de óleo, não era uma gota, e despejavam sobre a pessoa ungida. Diz que lá no Salmo 133, né? uhum, O óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Então ele era totalmente envolvido naquele óleo, ungido. Quem era ungido naquela época? Reis, sacerdotes, profetas, né? Pessoas separadas para Deus. Enquanto essas pessoas estivessem em conformidade com Deus, fazendo o que Deus queria, a vontade de Deus, as pessoas até o tocavam, mas elas tinham umas consequências depois. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer sobre o Davi e o Saul. Por que Saul, Davi diz? Não teve oportunidade de matar Saul por 2 vezes e a resposta dele foi: não tocarei no ungido do Senhor. Mas vamos lembrar que a unção não estava mais sobre o Saul, a unção estava sobre o Davi, né? Davi já tinha sido ungido rei. Então, essa questão da unção, do Messias, né? É importante a gente saber disso, sobre essa questão do não tocar. É de forma arbitrária, de forma injusta, bater, prender, maltratar. Nunca não questionar, tá? Então, isso ser usado para benefício próprio no mínimo, maldoso. Maldoso. Alguém querer se blindar, fazer o errado e usar um texto arbitrariamente para se blindar de questionamentos, de dúvidas, para permanecer no erro. Davi não fez isso, né? Mesmo sendo ele já tendo sido ungido rei, não otorgou, não buscou esse direito, mas esperou e não agiu por conta própria. Então, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos do Senhor. E não se devia maltratar, bater, desde que eles estivessem fazendo o que Deus queria. Se assim fizessem, essa pessoa, né, quem assim fizesse, sofreria danos, como aconteceu com Micaías, né, que apanhou em rosto. Quem assim fez com ele sofreu as consequências. Aconteceu com Jeremias, ungido do Senhor, que também apanhou, foi jogado no poço, e quem fez com ele sofreu consequências, porque era ungido do Senhor e estava de conformidade com a vontade de Deus. Então não adianta ficar usando a Bíblia, usando textos arbitrários, que não tem nada a ver com ele, agora, achando que vai se proteger, porque não vai. Então, não é assim que funcionam as coisas. Por isso que é é importante bom a lembrar gente. também que o apóstolo Paulo, quando ele estava ali pregando, né, ensinando aos bereanos, em Atos fala que os bereanos confirmavam tudo que Paulo falava, né? Ou seja, eles conferiam se estava de acordo com as escrituras. Então, como você deixou bem claro, a importância da Bíblia para nós cristãos, evangélicos, protestantes, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pode ser quem for, pode ser o bispo, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser quem for, mas se não tiver dentro da Bíblia, a gente não tem que obedecer. A gente não tem que aceitar qualquer tipo de ensinamento, porque para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, correto? Correto. E o que é bom, que eu vi esses dias, o que é bom no meio cristão é que a gente pode questionar. Sempre com educação, é claro, mas tem que questionar, né? A gente precisa usar se é a nossa regra de fé e prática, a gente precisa estar dentro dela e questionar quando necessário for. Isso não é maltratar ungido, né? E outra, quem é ungido, não vejo dentro das escrituras, não arroga para si esse tipo de coisas, entendeu? Não arroga para si esse tipo de expressão. Não toque em mim que eu sou ungido. Lembrando a vocês hoje a importância do estudo bíblico,
que hoje não existe isso. É onde todos são ungidos do Senhor.